Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Betplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Salve, 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 rapaziada. Muito bom dia, véspera de jogo do Furacão. E assim, gente, eu acho que esse jogo ele tá sendo um pouco subestimado, tá? Eu acho que esse jogo ele tá sendo visto de uma forma que ele pode ser muito mais importante do que parece. E que bom, porque eu acho que se fosse só mais um jogo de Copa do Brasil, protocolar, talvez não fosse o jogo que a gente precisaria para esse momento. Mas eu acho que pode ser um jogo muito importante em um aspecto que eu acho fundamental para esse Atlético, que ainda considera um time muito inseguro. Ah, Thiago, do que você tá falando sobre confiança. É um jogo muito importante pro Atlético vencer bem e pro Atlético usar a Copa do Brasil como uma gangorra mental pro time voar ainda mais na Série B. Porque a impressão que eu tenho é que esse time ele ainda não conseguiu decolar emocionalmente na Série B. A inconstância, a irregularidade que esse time vem mostrando dentro de campo, pra mim tem muito a ver com esse lado emocional da coisa. Então, no final das contas, quando a gente tem essa perspectiva de um time que precisa estar no G4, precisa estar nas primeiras posições, é um time que precisa estar se sentindo bem com ele mesmo. E nada melhor do que um adversário de baixa competitividade para potencializar o emocional dessa equipe. Então, quando o Atlético entrar em campo contra o Brusque, é natural que venha, por exemplo, na memória o que aconteceu no jogo treino. Um 4-0, utilizando as reservas. Assim, os jogadores eles já vão entrar sabendo que é um jogo para você construir uma boa vantagem. O que não pode ser confundido com salto alto. Salto alto vai ser algo que vai naturalmente, sabe o quê? Boicotar o time do Atlético. Sabe o que vai servir do salto alto? Para transformar um jogo extremamente acessível em um jogo perigoso. Mas se a gente utiliza esse jogo para potencializar o contexto todo no cenário de, pô, beleza, agora a gente vai golear esses caras e a gente vai partir com tudo para enfrentar Botafogo de São Paulo, para enfrentar Chapecoense, para enfrentar Atlético, para enfrentar Atlético Goianiense. Porque eu acho que precisa desse jogo de virada. Eu achei até que poderia ser contra o CRB, fiz até um vídeo falando sobre. Mas logo depois a gente já tropeça novamente contra o Novo Horizontino. Logo depois a gente já tem uma atuação abaixo contra o Novo Horizontino. Então, assim, a gente pode ter a opção, inclusive, do trabalho do Barbieri não decolar. Mas levando em consideração que, pô, a sequência ela é muito acessível daqui pra frente, esse jogo contra o Brusque pode ser o primeiro passo de uma sequência que o time vai mais confiante para se estabelecer. Eu acho que isso passa pelo mental, é óbvio, mas eu acho que isso passa muito pelo campo bola, gente. Acho que isso passa muito pelo campo bola. Como assim, Thiago, passa pelo campo bola? Passa no campo bola pela perspectiva da gente ter um Atlético que não consegue ser protagonista. Um Atlético não consegue ter a bola, um Atlético não consegue comandar o jogo. Acho que tem parte técnica envolvida nisso? Acho pra caramba. Acho que tem parte tática envolvida nisso? Acho pra caramba. Mas acho que também tem muito a ver com a parte mental. Acho que tem muito a ver com uma parte mais conceitual do jogo que a gente não pode ignorar. Então, com o Zapelli se sentindo mais protagonista, mais confiante, Isaac se sentindo mais confiante, Luiz Fernando, Velasco, esses caras, eles vão aumentar o rendimento e a capacidade de se impor do Atlético, ela vai aumentar muito mais. E a gente não tá falando de uma confiança externa, do torcedor olhar para esse time e depositar mais credibilidade nessa equipe. Porque eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho que isso não vai ser no estalar de dedos. Eu acho que esse time não vai, num estalar de dedos, criar um contexto que o torcedor vai comprar o barulho desse time, não. Mas é uma confiança realmente interna. Os jogadores precisam confiar mais em si. O jogo contra o Novo Horizontino, pra mim, é um grande exemplo de um time que poderia chegar, ter se estabelecido ali, ter feito o jogo dele,
Não precisou sair perdendo, precisou ir pro intervalo para demonstrar força que o Atlético tem. Então, assim, o jogo contra o Brusque é um empurrãozinho na moral de uma equipe que não consegue engrenar. Uma equipe que toma porrada do Maringá, uma equipe que oscila muito na Série B, mas uma equipe que a gente sabe que tem potencial. Eu não estaria falando aqui com vocês, tendo essa conversa, se a gente tivesse uma percepção diferente em relação à qualidade que o time do Atlético tem. O Atlético é um time de uma qualidade tão acima da média dentro do cenário que a gente está, que a gente sabe, a qualquer momento pode decolar. A qualquer momento pode explodir. Olha que eu acho que o trabalho do técnico Maurício Barbieri vem travando muito nesse sentido. Confiança é muito importante, gente. Confiança é muito, muito, muito importante. Então, às vezes, é isso que falta para a temporada do Atlético acontecer, sabe? A Copa do Brasil, eu concordo que não é uma competição que o Atlético vai chegar muito longe. Pelo menos com o futebol que apresenta nesse momento. Quem sabe um Atlético mais confiante, a gente consegue ter uma perspectiva maior de longevidade dentro da competição. Mas em relação a essa perspectiva, a chavinha precisa virar. Para ir a gente evoluindo aos poucos, para ir a gente crescendo aos poucos, para ir a gente se estabelecendo aos poucos de uma maneira que aí a gente vai se bancar ao natural, sabe? Aí a gente não vai precisar de empurrãozinho nenhum. Eu volto a dizer, eu olho pra dentro de campo. Quando eu olho pra dentro de campo, vejo o Mikael, vejo o Abraão, vejo o Léo, vejo o Esquivel, vejo a possibilidade de ter um Zapelli, de um Patrick, um Isaac, um Luiz Fernando, um Velasco, um Ana Peixoto, um Allan Kardec. Dentro do cenário que a gente tá incluso, não dá pra gente botar isso no mesmo patamar dos outros. Não dá pra gente, normalizar o time do Atlético, ok. Não, é um time bom. Só que aquilo, um time bom dentro de um bom trabalho, dentro de um bom cenário emocional, ele pode render muito. Um time bom, quando tem alguma coisa travando ele, não rende tão bem. Hoje, o que eu considero que trava o time do Atlético? Cara, sem dúvida o trabalho do Maurício. Acho um trabalho aquém. Mas eu acho que esse lado emocional trava o potencial que o time do Atlético tem. Volto a dizer, quando a gente começar a ver esse time com mais fluidez, como a gente já viu em alguns momentos da temporada, e eu acho muito importante a gente bater nessa tecla, que esse time já demonstrou ao longo da temporada que pode. Puta, bicho, vai ser muito legal de acompanhar, gente. Vai ser muito, muito, muito legal de acompanhar. Então, assim, que a Copa do Brasil seja esse boost técnico pra Série B. Que não adianta também a gente botar no mesmo patamar. Copa do Brasil é uma coisa, Série B outra dentro dos objetivos que a gente tem na temporada. Isso aí, precisa ficar muito claro. Não é a mesma coisa, não é o mesmo cenário. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis, forte abraço. Tchau, tchau.